depois veio o Novembro Azul, que aí é os cuidados com a saúde do homem, aí tem o Setembro Amarelo, Maio Amarelo, que é de trânsito, e aí a gente tem o Janeiro Branco, porque é um assunto relevante, principalmente depois da pandemia de Covid-19, a gente viu um aumento de pessoas buscando tratamentos para tratar da sua saúde mental. Então é justamente esse espírito do Janeiro Branco. Exatamente. É interessante atribuir essa manifestação positiva do Janeiro Branco à criação. É uma campanha, né, oriunda de um colega da profissão, um mineiro, né, o Leonardo Abraão, que em 2014 manifestou essa intenção de trazer, né, essa visibilidade, de reprogramar as nossas intenções, os nossos desejos e, por que não, justamente o primeiro mês do ano e como se fosse uma folha em branco para a gente poder replanejar, planejar também e trazer aqueles desejos que a gente tem que possam ser alcançáveis para a gente dedicar atenção, dedicar uma reflexão também sobre a nossa própria importância, né, do que a gente tem como protagonismo daquilo que a gente deseja. E o Janeiro Branco favorece exatamente a essas reflexões, tanto dentro do campo da saúde mental, quanto também do cenário emocional também. Bem importante. 2014 foi criada essa campanha e depois, né, ganhou essa expansão tão generosa, né, que nos favorece para cuidar da nossa saúde mental. Bom, quando a gente fala em cuidar da saúde mental, quais são os principais problemas que a nossa sociedade vive que dá para atribuir à saúde mental? Bom, a gente parte de um princípio, final do ano, né, que é uma data, normalmente pelo dezembro, na data que fecha ciclos, data que são muito sentimentais também para uma camada da população e pessoas que acabam se introspectando, né? É bem comum isso acontecer e aquele fechamento de ciclo, né, como se fosse a última curva da corrida, né? Então a gente chega numa chegada, a gente vem numa bandeirada e a gente faz algumas validações. Como é que foi o meu ano? Como é que eu gostaria que tivesse sido? As minhas conquistas, né, as coisas que eu não consegui colocar em prática. Então, vem de um sentimento já de validação e, às vezes, um sentimento, muitas vezes, de frustração. Então, por um caminho, né, nessa estrada, a gente percebe que, muitas vezes, alguns sentimentos que envolvam ansiedade, envolvam propriamente a introspecção que desperta a tristeza profunda, um caminho direto para a depressão. Então a gente vê que esses três cenários são muito, muito comuns, né, quando a gente fala sobre saúde mental e gestão emocional. Então a ansiedade, a depressão são duas esferas que caminham lado a lado quando a gente troca essas duas percepções de sentimentos e emoções. Bom, quando a gente fala sobre a saúde do corpo, a nossa saúde física, o que vem na mente como forma de prevenção são uma boa alimentação, que ela evita problemas relacionados a aumento da glicose, aumento de colesterol e tantas outras questões. A gente fala sobre atividade física e quando se fala sobre saúde mental, o que a gente pode fazer para prevenir alguns transtornos? Eu vou buscar um pouco do gancho do porquê o objetivo, né? O que trabalha exatamente essa campanha do Janeiro Branco. São três objetivos que são cruciais, né? Estimular a reflexão da população em relação às suas emoções, reconhecê-las, conviver com elas, né? E saber reconhecê-las. Então a gente começa a ter esse estímulo de o que sou emocionalmente, o que estou sentindo emocionalmente. E muitas vezes a gente não tem essa mesma relação de trazer para o lado da reflexão, porque às vezes passa batido e a gente não dá devida atenção. E sim, um dos objetivos é estimular propriamente a população a reconhecer, a trazer uma reflexão das suas próprias emoções. Um segundo ponto que é muito importante como objetivo da campanha, por ser dado um janeiro branco, né, alusivo a um papel branco novinho em folha para a gente poder planejar, colocar em prática, estruturar um objetivo em mente daquilo que a gente deseja, está dentro, né, a gente poder estimular a população a poder dar atenção ao seu estado de saúde mental.
E saúde mental não é somente você fazer pequenos testes de percepção, de atenção plena, né? Ou algum outro tipo de condição neurológica, mas sim você dar atenção à sua saúde mental, né? Como você está se relacionando com a sua saúde mental biopsicossocial. 3 áreas. Bio é a sua própria existência, né? Psico, o seu estado psicológico, e social, como é que você se relaciona emocionalmente com as pessoas e aonde os ambientes as pessoas estão inseridas. O terceiro objetivo, que não é menos importante, é nós trazermos essa campanha como uma forma de motivar, incentivar a população a dar essa devida atenção realmente, de que sim, existem profissionais especializados dentro da área que podem colaborar com a ajuda de um diagnóstico, de uma orientação, né? E isso é muito importante para trazer como final do objetivo as pessoas, então, buscar as suas ajudas em profissionais especializados na área. Bom, você colocou ali 2 termos que eu acho interessante a gente frisar aqui, que fala sobre a saúde emocional e o ambiente em que as pessoas estão inseridas, né? E aí nós temos uma ferramenta que todo mundo utiliza, que chama-se o smartphone, e através dela nós temos acesso às redes sociais. E as redes sociais, muitas vezes a gente vê um mundo maravilhoso, um mundo muito bonito por parte das postagens de algumas pessoas. Outras acabam lidando de uma forma ruim com isso, entendeu? Porque elas acabam se frustrando porque sua vida não chega a ser semelhante àquela das pessoas que se gosta. Como é que é essa relação das redes sociais, principalmente, com a nossa saúde emocional? Bom, eu gosto de trabalhar como se nós fôssemos um exemplo de um instrumento, né? Para quem está assistindo, pode perceber que se toca algum instrumento musical ou tem algum talento musical, percebe que quando nós estamos afinados, a música sai muito bonita, né? Nós temos uma relação muito gostosa com a melodia ou com o canto. E nós somos, em dada partida, um instrumento também. E nosso instrumento, quando ele está amplamente e completamente afinado, nós temos uma percepção de estar dentro das esferas de convivência muito bem, né? Convivendo com expectativas, alinhadas às expectativas, centradas na realidade. Então isso é uma questão bem importante, que o mundo digital muitas vezes traz uma ilusão de que isso seja real, né? E às vezes a gente acaba vestindo muito um avatar de que aquela vida que está digitalmente colocada é a nossa vida em que a gente esteja realmente tocando algo, né? Então, o que é bem importante trazer? Reconhecer como está a sua saúde digital, né? É um campo ainda que a gente pode explorar bastante, dado o conhecimento de que hoje já existe um transtorno dado do campo da psiquiatria e da psicologia, reconhecido como nomofobia. A nomofobia se torna praticamente a dependência por tecnologia, e isso entra justamente no seu assunto, que é como eu me porto dentro da rede social. Às vezes a gente vê a dependência digital muito forte e que a gente não acaba não convivendo e não reconhecendo o mundo real, né, que é o mundo que a gente toca, sente e vê. Então é bem interessante trazer essa interação do próprio instrumento. Como está a minha afinação? Né? Como eu estou alinhado à afinação do instrumento? Então, se eu sou um instrumento e eu faço parte de uma melodia, essa melodia contempla 4 áreas, Gil. Olha que interessante, essas 4 áreas desenvolvem o seu próprio instrumento. Não há como nós fugir dessas 4 áreas. Nós somos instrumento quando está afinado na área espiritual, na área mental, na área da generosidade ou coração e na área do corpo. Mental é quando a gente está inteiramente ligado a uma sabedoria, uma boa leitura, boas horas de descanso mental, né? Como você consegue relaxar a sua mente, uma boa qualidade de sono também, isso é muito importante. No corpo, como está a sua alimentação, como você está ingerindo os seus alimentos, como você está dentro da sua convivência com a água. Então a gente percebe exatamente como isso pode ser benéfico. Uma boa caminhada, um bom cardio, como a gente está relacionado a essa afinação. Terceira afinação é a generosidade ou a área do coração. Como estão as suas áreas de colaboração e empatia com o outro, né? Como você está entregando o seu melhor
para que o outro possa ser melhor também junto com você. E a quarta área, que é da nossa afinação enquanto mente e corpo, é justamente trabalhar o nosso espírito. E aqui eu não falo justamente por uma crença, credo ou fé, e sim aquilo que você consegue se recarregar. Principalmente agora, nessa época que a gente sai um pouquinho de férias, tira um pouquinho de descanso, como você recarrega o seu espírito, né? O seu reencontro consigo. Então, essas 4 áreas, coração, mente, corpo e espírito, estão diretamente envolvidas propriamente ao Janeiro Branco. A gente vive um mundo muito corrido, né? A gente tem as nossas tarefas, principalmente profissionais, que acabam tomando parte do nosso tempo. Nós temos as nossas atividades em família e em meio a toda essa correria, às vezes a gente acaba não percebendo alguns sinais. Os sinais que devem ser observados para saber, olha, é o momento de eu buscar uma ajuda de um profissional, eu não estou mais conseguindo lidar sozinho com determinada situação na minha saúde emocional. Quais são esses sinais que eu consigo verificar em pessoas do meu convívio, as pessoas mais próximas de mim, as pessoas que eu gosto, quais são os sinais que eu percebo nessas pessoas e quais são os sinais que eu percebo em mim, que é o momento de buscar uma ajuda de um profissional? Começando pelo primeiro ponto, que é como a gente pode reconhecer no outro, é você ter uma boa relação com essa pessoa, né? Eu gosto muito de trabalhar com a comparação de uma conta bancária emocional. Nada mais que uma conta bancária, ou seja, quanto maior for um saldo, melhores benefícios você tem com esse beneficiário. Então, isso faz com que, como está o meu saldo com essa pessoa? Eu estou com um bom saldo para poder dizer, olha, fulano, quem sabe você procura uma ajuda, eu tenho te percebido, né, com uma agitação, você está se frustrando muito fácil, isso não estava no teu ciclo de controle. Então, isso é bem interessante quando a gente tem essa liberdade de poder perceber, identificar no outro e poder explanar de uma maneira empática, né, de uma maneira coerente com o outro, sempre não forçando, mas sim orientando. E quando parte de nós, quando a gente se olha para o espelho e percebe que a gente precisa de ajuda, esse perceber que é bem importante, Gil, é como a gente percebe como estão as minhas áreas de foco, né? Dentro, por exemplo, eu vou usar o exemplo novamente do afinar instrumento. Das minhas 4 áreas, coração, mente, corpo e espírito, como é que está a minha afinação? Eu estou me frustrando facilmente, eu busco sucessos que não estão bem alcançáveis, o meu grau de ansiedade, e é bem natural nós sermos ansiosos, mas depende muito dos graus, né, da medida, então isso varia bastante. Quando foge muito do nosso controle, é aquele sinal de alerta que a gente observa. Tristezas profundas, ou seja, não se compara a uma depressão, mas eu tenho ficado muito triste, eu tenho me entristecido facilmente, tenho ficado com desânimo. Então isso é bem importante a gente ter esses toques, né, de poder se perceber e tomar a sua própria iniciativa, ser protagonista da sua própria mudança. E como buscar essa ajuda, como buscar esse auxílio? Bom, existem orientações, principalmente o lado positivo da própria rede social, da busca, né, de informações digitais, traz caminhos que orientam bastante quando você coloca lá o que é branco, o Janeiro Branco, o que está dentro do nosso ciclo de controle. Isso é um ponto de busca, mas nada melhor do que buscar a ajuda com um especialista da área, que você possa se orientar, faça uma pesquisa, que você possa marcar uma consulta, marcar uma conversa, para fazer uma breve verificação de como estão as suas áreas, como está a sua demanda, né? Como estão a sua roda da vida. E essa roda da vida é uma ferramenta que a gente pode utilizar que são fatias, né, dentro da nossa vida que estão lá relacionadas com recursos financeiros, relacionamentos, meio social, trabalho, família, né, hobbies, como estão as minhas medidas nessas áreas. Então, vale a pena buscar ajuda profissional, ao menos para você ter sucesso, né, de que sim, ok, estou indo bem, ou opa, preciso dar atenção a este ponto importante. Enio, para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre o teu trabalho, sobre o ano de 2024, como foi o ano de 2024 para você. Agora, fora do ar, você relatava, né, que você conseguiu usar a área da psicologia juntamente com a educação e desta maneira orientar profissionais pelo Brasil inteiro. Sim. Então eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre o teu trabalho, como foi o ano de 2024 e daqui a pouco prospectar um pouco como vai ser esse próximo ano. É interessante esse assunto porque mexe bastante com o nosso senso emocional quando se trata de crianças.
Mas, primeiramente, é necessário nós compreendermos que é preciso aprender para ensinar. E na proposta de trabalho que eu estou atuando desde 2018, é uma forma de desenvolver professores que têm ferramentas, subsídios da inteligência emocional e inteligência e educação socioemocional para trabalhar com seus alunos. Isso, sim, é trazer um aluno com mais repertório, que desenvolva também, dentro dos seus ciclos de relacionamento e desenvolvimento natural também, de aprendizagem, recursos para poder se tornar um estudante mais autoconfiante, responsável e que tenha em mente os objetivos claros e realizáveis. Isso é muito importante até mesmo na própria realização das primeiras relações que ele tem na escola. Então, é um trabalho que eu desenvolvo em estados do Brasil, Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul também, Paraná, Tocantins, Belém, Mato Grosso do Sul, vamos lá, Fortaleza, né? Então, em outros estados que eu venho passeando bastante anualmente, trabalho diretamente com escolas da rede privada, em que eu vou trazendo ferramentas e subsídios a longo prazo para essas escolas, treinando ano a ano, subindo o nível de formação para poder entregar uma melhor qualidade para os seus alunos. Enio, parabéns pelo teu trabalho importantíssimo, que seja um ano maravilhoso para ti dentro da tua profissão, na tua vida pessoal também, e que mais pessoas pelo Brasil inteiro tenham acesso a esse conhecimento que você proporciona através dos encontros que você realiza. Muito obrigado pela participação, aos ouvintes, telespectadores que estão assistindo também. Espero que vocês possam se olhar um pouco mais, perceber que as mudanças estão sempre aos nossos alcances aqui.